Então vejam essa senhora, essa mulher que tinha essa hemorragia já há 12 anos. Nos outros evangelistas, Lucas e Marcos, falam que ela já tinha tentado de todas as formas ser curada. Ela já tinha procurado médicos e tudo, mas ela não conseguia essa tal cura dela, até que ela toma uma atitude. Ela ouviu falar de Jesus, que Jesus estava fazendo um monte de cura, então ela se dirige para Jesus e diz assim: bem, se eu tocar nele, eu vou ser curada. E ela vai, e ela toca. Os outros evangelistas é que narram, né? Que no meio da multidão Jesus começa a dizer: quem foi que me tocou? Os apóstolos começam a dizer: mas como essa multidão aqui, como é que você pode saber de alguém que está tocando no Senhor? Aí Jesus olha para a mulher. Vejam o que é que ele diz. Ele diz: coragem, filha, a tua fé te salvou. Ora, Jesus deveria ter dito assim para ela: coragem, filha, a tua fé te curou. Não, ele diz: a tua fé te salvou. E aqui mais uma vez eu falo para vocês aquilo que eu falei esses dias. Jesus não veio nos curar de uma enfermidade, simplesmente uma enfermidade física. Ele fez isso para que as pessoas se voltassem para ele e vissem naquele homem Deus, o Deus que veio nos salvar. Na verdade, Jesus, ele veio nos salvar. Ele salva aquela mulher. Ela agora, diante de Jesus e diante dessa cura que Jesus fez, que foi completa, Jesus diz para ela: eu te salvo. Para aquelas pessoas que estão longe de Deus e que estão andando no caminho do pecado, e principalmente que vive numa ação de pecado mortal contínua, ela só se salvará se ela se voltar para Jesus. Se ela não se voltar para Jesus, se ela, tocada pela graça, ela não tomar essa atitude dessa mulher: se pelo menos eu tocar nele, eu serei salvo. Se a pessoa não tomar essa atitude, ela não vai se salvar. Talvez na sua família você tenha pessoas que não têm uma caminhada com Deus. Ela não quer saber de Deus de coisa nenhuma e até faz gozação de você, porque você tem uma caminhada. Você vai precisar, nós vamos precisar, porque na minha família também tem. Nós vamos precisar rezar muito e pedir a Deus. Nós vamos precisar fazer penitências. O jejum é necessário nesse tempo, para que essa pessoa, ela sendo tocada pela graça de Deus, ela possa tomar a atitude: eu preciso voltar para Jesus. Meus irmãos, se essas pessoas não fizerem isso, elas não se salvarão. Essa mulher já estava há 12 anos. Eu não sei quantos anos faz que essa pessoa da sua casa, ela não se volta para Deus. E está levando uma caminhada aonde ela poderá se desmoronar num grande precipício. E todos os dias Jesus está dando essa chance. Todos os dias Jesus está usando de algum meio para que essa pessoa, ela possa se voltar para Ele e dizer: eu preciso, me salva. Se eu tocar nele, eu me salvarei, eu sairei desta situação. Vocês veem que aqui existe um ensinamento espiritual que nós precisamos entender. Ela disse: se eu tocar em Jesus. Jesus, ele continua presente na nossa vida, principalmente através dos sacramentos. Os sacramentos são os sinais visíveis da presença de Jesus. Por exemplo, quando você vai
para o confessionário e você se depara com aquele homem que está ali, aquele homem é Jesus Cristo que está te esperando para te dar o perdão. É o sinal visível da presença de Jesus. Quando você vem à missa e está lá o sacerdote celebrando o sacrifício de Jesus na cruz, é Jesus que está ali. Por exemplo, agora é Jesus que está aqui. É Jesus que está te falando. É Ele que está te ensinando agora. Não é a pessoa do Padre José Augusto. Jesus está se utilizando da pessoa do Padre José Augusto para te falar. Daqui a pouco, Jesus vai para o altar. Ali no altar, ele se torna o sacerdote que oferece ele mesmo, na espécie daquele pão e daquele vinho, ele oferece ao Pai, ele mesmo, para que através da sua morte o homem se salve. É através desses dois sacramentos, todos os sacramentos, mas principalmente, enquanto o pecador não tomar a atitude de ir ao confessionário para pedir perdão dos seus pecados e depois vir na Santa Missa para receber Deus, que vai dar força para que ele não venha a pecar, enquanto o homem não tomar essa atitude, dificilmente ele se salvará. Sem a missa e sem a confissão, dificilmente o homem se salva. Porque a nossa natureza está tão enfraquecida que por nós mesmos nós não nos salvamos. Tem gente por aí achando que vai se salvar porque faz obra de caridade aqui, porque faz isso, faz aquilo. Não. O homem só se salva pela graça de Deus, pela salvação que vem por meio de Jesus Cristo. E enquanto o homem não ir, repito, atrás de Jesus para pedir o seu perdão e andar com Jesus dentro dele, através do sacrifício que nos salva e se alimenta com o próprio Cristo, o homem dificilmente conseguirá sair do pecado. Por isso, meus irmãos, no dia de hoje, vamos pedir por aqueles nossos parentes. Eu costumo falar os parentes, porque se eu falar lá o vizinho, talvez aquela outra pessoa lá, você não vai nem ligar. Mas cada um cuida dos seus, né? Então eu estou pedindo hoje que nós rezemos por aqueles irmãos nossos, pelos nossos primos, talvez o seu pai, tua mãe, que há muitos anos não vai na missa, há muitos anos não se confessa e está caminhando nessa vida, ó, como diz lá na Bahia, a Deus dará, entregue. Ao mesmo tempo, agora para nós que já temos uma caminhada com Deus, tomemos cuidado, porque Satanás, ele vai fazer o possível e ele não vai se cansar, enquanto isso não acontecer, de levar você a deixar a missa e deixar o sacramento da confissão. Tem pessoas assim, né, que elas vão na missa, tem até o hábito de ir na missa, mas elas não se confessam. É um prato cheio, o diabo está contente com isso. Primeiro que já comunga em pecado mortal, porque o acúmulo de pecado vai se tornando mortal. E a pessoa acaba achando que ela não é pecadora mais. E aquele que não tem pecado, diz São João, não, Jesus que falou para os fariseus, né? Aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. E na primeira carta de São João diz, aquele que diz não ter pecado, faz de Deus um mentiroso. Porque só quem não teve pecado, Jesus na sua natureza humana, porque ele foi homem e perfeito homem, ele não pecou, e Nossa Senhora, que foi preservada do pecado. O resto somos todos nós. Não se iludam de achar que você está fazendo uma caminhada com Deus. Ah, mas porque eu não matei,
Ah, porque eu não fiz isso. E você está achando que você está crente abafando numa caminhada? Cuidado, porque o homem que não se reconhece pecador e não tem o hábito da confissão e, em consequência disso, da comunhão, vai se perder. É interessante que tem pessoas que dizem assim, olha, elas vão na igreja e elas dizem assim, elas estão em situação de pecado, ela sabe que ela está, ela não sai da situação de pecado, ela vai na igreja e ela diz assim, eu não comungo. Como se o fato dela não comungar tivesse preservando ela da situação que ela está, que é de pecado. Você já parou para pensar que você não comunga porque você está em pecado? Então, se você não comunga porque você está em pecado, então você deve comungar, mas para você comungar você tem que sair do pecado. Você não sai do pecado e não comunga, e realmente não deve comungar se você estiver em pecado, mas você não sai nem de uma e nem de outra situação, então você está caminhando para onde? Para o abismo. Você tem que sair desta situação. E a pessoa fica assim, não, mas eu não comungo. Então, se você está dizendo, eu não posso comungar, então você está numa situação difícil diante de Deus. Então você precisa sair da situação. Para você sair da situação, você precisa buscar o confessionário. Você não busca o confessionário, então você vai continuar nessa situação difícil até quando? Você não vai resolver sua vida, não? Você sabia que cada dia que se passa, você está se aproximando da sua morte? E você está disposto a morrer nessa condição? Pense nisso. E aí a confissão e a Santa Missa, que é a Eucaristia, ela vai nos livrar do sono da morte, que foi o que aconteceu com a filha de Jairo. Embora o evangelho aqui não fala que é Jairo, né? Mas nos outros falam, o mestre da sinagoga lá. A confissão e a Eucaristia é a única solução para nos tirar do sono da morte. Então Jesus chega lá, manda a menina levantar e a menina sai do sono da morte. Em outras palavras, no dia que nós passarmos por essa vida, vivendo santamente, quando nós fecharmos os olhos para esse mundo, Jesus vai nos levantar para nós vivermos eternamente no céu. Que Deus nos dê a graça da nossa fidelidade. Resolva a tua vida, porque eu preciso resolver a minha também.